Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que sejam bem felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, histórias. Convidamos um amigo aqui da Batista da Lagoinha, o José. Tudo bem, José? Como é que está? Fernando, prazer. Prazer, é uma honra estar aqui, batendo um bate-papo com você, com todos vocês que estão nos ouvindo. Vai ser uma honra compartilhar daquilo que Jesus fez na nossa vida, essa caminhada que a gente percorre aí. Maravilha. Eu sempre que começo com a grande pergunta, né? Como, de que maneira que você se encontrou com Jesus? Mas antes de você responder isso, porque é a grande pergunta. Como que as pessoas se encontram com Jesus? Onde estava? O que estava fazendo? O que estava comendo? Que lugar que estava? Era um culto? Era uma casa? Era numa viagem, num ônibus? São lugares, não existe possibilidades dos encontros quando a pessoa se encontra com Jesus. Pode ser num culto, pode ser num carro, pode ser sozinho, enfim, são vários lugares. Mas antes de você responder essa pergunta, que é a grande pergunta do programa, do bate-papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, a igreja que você faz parte, a liderança, profissionalmente, o que você atua. Vamos lá. Meu nome é José Newton, eu tenho 34 anos, né? Sou pastor de Lagoinha, eu sou casado há 7 anos com a Pamela, eu tenho 3 filhos, o Cássio, o Samuel e a Cecília. Sou muito feliz. Hoje estou como pastor de Lagoinha, atuo na área profissional como corretor de imóveis, né? E sirvo, né, na igreja que eu amo. Minha vida se resume a isso, a família, né? Ao trabalho e à igreja. Eu acho que isso resume. Quanto tempo está em Sinop? Sinop desde 2010, julho de 2010. Desde que cidade para cá? Matupá. De Matupá para Sinop. Mas você nasceu em Matupá? Não nasci em Matupá. Você nasceu onde? Olha só que interessante. Eu nasci numa cidade chamada Lagoinha. Não acredito. Tô falando pra você, tem na certidão de nascimento. Lagoinha. Lagoinha no Maranhão. No Maranhão? No Maranhão. Na verdade, Lagoinha é município de Barra do Corda. Acho que Barra do Corda é a cidade, mas eu nasci em Lagoinha. Que é um distrito? Exato. Um distrito. Exato, exatamente isso. Olha, então eu sou de Lagoinha desde criança, então. Literalmente eu sou de Lagoinha desde quando nasci. Pai, que história. Literalmente. Aí dessa cidade você veio pro Mato Grosso? Dessa cidade eu vim para Matupá, Matupá, 11 anos de idade. Fiquei em Matupá um bom tempo. De Matupá eu vim para Sinop para estudar. Na verdade, a minha intenção era fazer biomedicina aqui e voltar. Eu sou formado em biomedicina, não te contei essa parte, mas eu sou formado para fazer faculdade e voltar para tua cidade de origem. Voltar e trabalhar. Trabalhar lá. Não conseguiu voltar. E Sinop é cativante demais. Sinop, você sofre um pouquinho, né, no início, na jornada, por exemplo, para você que está vindo aqui para Sinop, para você que está chegando aqui em Sinop, de repente você está sofrendo um pouco, vai passar, tá? É só uma fase, vai passar. Vai estabilizar. Vai estabilizar. E aí eu vim com a intenção de ficar aí uns 4 anos, que era a época da faculdade, e voltar para Matupá. Só que nesse período, aconteceu muitas coisas. Nesse período eu tive um encontro com Jesus. Que aí entra... Você encontrou Jesus em Sinop? Aqui em Sinop. Olha só. Eu encontrei Jesus em Sinop. Eu costumo falar que, às vezes, Deus ele te tira de um lugar onde tem muitos barulhos, muito ruído, para que você possa ouvir a voz dele em outro lugar. Olha só. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12 que Abraão estava na terra dele. Deus falou assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, às vezes, Deus vai precisar movimentar algumas situações na sua vida para que você saia, para que você ouça a voz dele. E você nem imaginava. Faculdade em Sinop. Não imaginava. E o que mais importante, talvez, né? Jesus na sua vida e a sua família com certeza foi feita por aqui, ou não? Aqui. Então, quer dizer, você teve um encontro com Jesus, teve um casamento, teve filhos, tudo em Sinop. Tudo em Sinop. Mas não passava na sua cabeça. Não imaginava, nem nos meus melhores momentos eu imaginava isso. Nem nos meus melhores momentos eu imaginava. E você era um jovem, vou usar o termo que nós usamos, né? Mundano. Você era um cara aí de festa, de balada, de piseiro e veio para Sinop nesse contexto. Como é que era o teu contexto de vida? Assim, ó, minha mãe, eu fui criado com a minha mãe. Eu fui sempre criado com a minha mãe. Então, lá em Matupá, minha mãe católica, depois teve a conversão dela, depois mais para frente eu vou explicar. Minha mãe católica. Minha mãe sempre nos levava no domingo para missa. Muito bem. Padrão católico. Sim. Só que, com todo respeito aos católicos, a gente ia na missa e tudo mais, só que eu não tinha um compromisso. Eu ia meio que para cumprir tabela. Frequentante.
Exatamente. Que existe na igreja evangélica, que inclusive também nas nossas igrejas existem os frequentantes. Existe demais. Então assim, e aí eu ia naquela, garoto de 17 anos, 17, 18 anos, ia ali, participava do grupo de jovens ali, e aí, beleza, tava nessa situação. Sabe aquela coisa de você ouvir falar de Jesus, mas nunca ter uma experiência com ele? Eu conhecia Jesus de ouvir falar, talvez pelo relato de outras pessoas, mas eu mesmo nunca tinha uma experiência. Certo. E aí vim para Sinop, 2010. Chego em Sinop 2010 para fazer a faculdade e arrumar um trabalho e trabalhar em meio período e estudar e aquela correria toda. Todo mundo de morar sozinho, de morar com colegas da própria cidade. Então foi esse o nosso início aqui em Sinop. Muita dificuldade, mas valeu a pena. E aí tô na faculdade em 2014. 2014, uma amiga faz um convite. Ela fala assim: Zé, vamos na igreja? Aí eu falei, mas como assim, vamos na igreja? Daí, na época, a Igreja Batista Jardim Botânico. Sim, né? Claro, grande. Grande, referência. Teve aí uma referência muito grande. Muito, muito grande. E aí eu falei, beleza. A gente começou a frequentar o grupo de jovens ali. E teve um culto específico que... O 180? O 180. 180 tem uma história, cara. O 180 tem uma história. 180 foi muito bom. Mas enfim... Ela te convidou pro culto dele? Ela me convidou pro culto. E aí eu fui nesse culto e ali eu falei, uau, peraí, tem alguma coisa diferente. Quando eu cheguei ali, nos momentos dos louvores, eu já senti alguma coisa diferente. Começou o louvor e aí sabe quando o pastor começa a pregar e fala assim, cara, ele sabe a minha vida. Essa minha amiga contou todo o meu rolê, cara, aqui. Peraí, não pode. E aí... Naquele culto eu me lembro que eu chorei bastante, porque eu estava passando por uma fase emocionalmente, né? Não sabia quem eu era de fato, porque eu creio que você só vai saber quem você é de verdade quando você conhece a Cristo. Não existia, entre aspas, uma crise de identidade, porque eu não tinha conhecido o meu Criador. Então, mas você está em outra realidade de cidade, com outra questão financeira, estudo, trabalho, amizades, longe de todo mundo ali da família, vem essas crises. Vem essas crises. Então, eu me encontrei ali. Aí, eu me lembro que o pastor deu uma palavra ali, eu falei, uau, cara, isso é pra mim. Aí ele perguntou, quem quer aceitar Jesus? Naquele momento, chorando e tudo mais, eu tinha programado, eu já vinha frequentando há um tempo, eu falei, não, eu vou aceitar Jesus no domingo, porque no domingo que é melhor, no domingo que, né, sabe? Na minha cabeça, eu vou aceitar Jesus no domingo. Só que foi num culto de quinta-feira. Olha só. Já vinha frequentando os jovens ali, mas num culto de quinta-feira. Ali foi, quando ele falou assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu não sei te explicar, Fernando. Mas de repente me fez, levantou a mão. Eu falei, ué, peraí, como assim? Aí começa um processo de discipulado. E teve amigos que me ajudaram demais. Amizade nesse momento é... O seu ciclo meu ciclo de amizades mudou porque eu entendi que eu precisava mudar, eu precisava sair de alguns ciclos, de algumas situações, para viver uma nova história, uma nova realidade que Deus tinha para minha vida. É importante isso, para quem está assistindo, né, tanto pela TV, tanto pelo YouTube, essa questão do, querendo ou não, aquele lugar que você está, fazendo aquilo que você faz, ou te leva para longe ou para perto do Senhor, né? Exatamente. Então, eu entendi que eu precisava mudar as minhas amizades. Eu entendi isso. E aí eu mudei. E aí teve alguns amigos no discipulado e tudo mais. E aí, dia 28 de novembro de 2014, às 18 horas, é minha segunda data de nascimento. Por que isso? Porque foi o dia do meu batismo. E ali foi um marco importante. E ali eu falei, uau, agora selou. Agora, de fato, eu tenho uma nova realidade. Agora, de fato, eu vou para um outro nível. E aí, 2014. E uma das coisas que eu aprendi desde o começo da minha jornada. Eu sempre fui um cara observador. E ali no meio da juventude, mas eu via que alguns jovens aceitavam Jesus, ficava ali um tempo, sumia, depois voltava. Eu falei, não, Deus, eu não quero sair daqui, não.
eu sei o que eu vivi lá atrás. Eu sei os traumas, as dores que eu vivi lá atrás, eu não quero mais voltar. Então, uma das minhas orações era sempre essa, que Deus permanecesse. Eu não queria ser inconstante. Você sabia a diferença de viver uma vida longe do Senhor e uma vida próxima do Senhor. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei exatamente. E eu não quero voltar para aquele lugar. Não quero voltar. Porque a vida que eu vivo hoje é uma outra realidade, é uma outra perspectiva. Aquilo que o Senhor nos oferece é indiscutível. É indiscutível. Então, essa nova realidade, eu entendi, eu falei, opa, é aqui que eu quero ficar. Ele permaneci. E aí fui começando a me envolver com a igreja. Me envolver. Tem que lavar banheiro. Falei, opa, sou o primeiro. Tô dentro. Tem que fazer um retiro de jovens, né? Retiro que a gente faz no período de carnaval. Sim. Aí a gente, vamos organizar, vamos. O que precisa? Lavar banheiro. Deixa comigo, eu sei lavar banheiro. Precisa limpar a cozinha aqui, lavar a louça. Nasci para isso. Aqui, ó, especialista em lavar louça, especialista. Até hoje, hein, minha esposa? Você até hoje lava louça em casa. Você que lava louça em casa. É uma parceria, né? Aprendeu bem. Foram tempo de treinamento lá atrás, né? Tempo de treinamento. Agora a beneficiada é ela. Com certeza. E o que acontece? E aí a gente se envolvendo sempre na igreja e tudo mais. E aí eu falei, é aqui que eu quero ficar. É aqui que é o meu lugar. Esse ambiente. E graças a Deus nunca me desviei, sempre peço para Deus isso, para colocar pessoas para me ajudar também nessa jornada, porque é uma jornada. Né? Eu brinco que a caminhada com Jesus, ela não é uma corrida de 300 metros. Quem chega primeiro? É uma maratona. Eu sempre falo isso. Você fala isso também? Eu falo, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Eu falo de 100, que é mais curtinha. Eu falo de 300. De 100, mas é uma maratona. Aprendi isso também e eu acredito nisso. E pessoas, você é usado por Deus para abençoar pessoas e vidas, né? Com a tua vida, com o teu conselho, com a tua amizade, né? Bater um papo, um café. E você também precisa disso, né? Também precisa de pessoas com você, te ajudando, te aconselhando, te moldando a cada dia. Então, um ajuda o outro, né? A Bíblia diz isso, né? Um amigo vai ajudar o outro amigo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa questão de mudar os ambientes e fazer novas amizades é de suma importância. Você precisa decidir. A decisão é uma cisão, é um corte, uma ruptura. Puf, eu decidi. Puf. Eu decido e não olho para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Então, esse versículo é um dos primeiros versículos que eu decorei. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo adiante. Preciso disso. Filipenses. Eu falei, que legal. E aí é interessante falar de Filipenses, falar de Bíblia, que antes, lá na catequese, eu vou e volto, tá? Lá na catequese, eu falava assim, Lucas 5:3. Eu falava, como assim? Como que ela encontrou Lucas 5:3? Né? Ninguém tinha explicado capítulos e versículos. Então, nesse ambiente, eu de fato não fui inserido na religião, mas eu fui inserido em Cristo. A ter uma leitura, né? Os nossos líderes, os nossos pastores sempre nos ensinou a você ter uma experiência. Você lê, porque o nosso manual prático da vida é a Bíblia. É a Bíblia. Então, se eu não leio, eu não conheço. Sim. Eu não sei o que ele tem para minha vida, o que ele tem para sua vida. Qual que é o propósito dele para a minha vida. Então, eu sempre fui inserido nesse contexto de ler. E olha que eu não gostava de ler. Até o 3º ano, eu li um livro apenas. Memórias Póstumas de Brás Cuba. Foi o único livro que eu li até o 3º ano. E aí depois eu falei, não, mas peraí. Eu vi as pessoas inteligentes, os ministros e tudo mais, as pessoas inteligentes falavam, leitura. Aí eu falei, peraí, eu tenho que ler. Se todo mundo lê, e tem alguma coisa nessa leitura. E de verdade, o conhecimento te liberta. A verdade te liberta. Sim. Você vai conhecer a verdade se você ler. É a Bíblia, né? Então você envolveu lá nessa galera dos jovens lá da Batista na época e começou ali teu crescimento na vida da igreja ali. Eventos, cultos, enfim. O que mais que você lembra dessa época, desse início da sua vida, essa caminhada cristã aí? Eu lembro de sempre estar envolvido. Eu tinha, na época eu fazia faculdade, mas eu sempre falei, Deus, todo sábado é culto. Todo sábado é culto e aí tinha, na época, alguns chamam de célula, outros chamam de GC. Pequeno grupo, enfim, nós tínhamos isso. E aí eu lembro de um fato importante que um meu líder, Wesley Ribeiro, eu vou mandar para você esse link, tá? Wesley Ribeiro, ele chegou em mim e falou assim, hoje você dá a palavra.
Eu falei, o quê? Não, hoje a palavra tá contigo. Eu falei, cara, mas... Em cima? Em cima, assim. Eu falei, cara, e começou a suar a mão, palpitar o coração, dar aquela... Eu falei, não, ele falou, não, você tá bem, você vai dar conta. Deixa eu orar por você aqui. Aí orou por mim lá e tal. Ele falou, tá aqui. Me deu aquele papel. E ali eu tinha um esboço. Você usava o quê? A ministração do domingo? Ou não? Era um esboço livre? Nessa época... Teve uma época que era o esboço de domingo, né? Uhum. Mas aí teve uma época que o nosso pastor Wilson, ele liberava passava essas palavras. Exatamente. Durante então, a semana... Então, tinha uma palavra pré-pronta? Tinha. Então, você já estava mais tranquilo um pouco, né? Mas ele me entregou na hora, né? mas pelo menos tinha alguma coisa para você ler, né? Tinha alguma coisa para fazer a leitura ali. Para fazer uma base. E eu fiquei muito nervoso. Você sabe, você já foi líder de célula, você sabe como é isso. Sim. E aí eu fiquei muito nervoso ali na hora. E aí eu ministrei ali na cela e tudo mais. Eu falei, uau, legal. Ali começou um start. Pum. Aí logo depois, como o GC cresceu, nós chamávamos de GC. Sim. Cresceu e multiplicou. E aí tive um lá na minha casa. Eu morava numa kitnet ainda. Aí foi crescendo. Você era um anfitrião lá. Exatamente, eu era anfitrião e líder. E líder ainda. Anfitrião e líder. Era sexta-feira, 10h30 da noite. Teu encontro lá do... Era, depois da faculdade. Não, era livre. Era misto. Sexta-feira, 10h30. Eu morava na FACIP, eu estudava na FACIP e morava no Florença. Entendi. O pessoal saía e ia pra sua casa. Pertinho ali. E 10h30 da noite chegou uma fase lá, Fernando, que tinha 40, 45 pessoas. Mini culto. Um mini culto. Eu digo sempre assim, que no caso da nossa igreja hoje, nós colocamos o nome de Link lá na Renovada Church, mas é pequeno grupo, célula, enfim, esse culto familiar, esse culto na casa, esse pequeno grupo se reúne. Você estava com 40 pessoas, tem igreja aí que tem 40 pessoas. E isso, assim, graças a Deus, nós trazendo para a nossa realidade hoje. E depois de um tempo, me desvinculei lá e fui para a Lagoinha. E um dos meus primeiros ministérios na Lagoinha foi justamente isso. Líder de uma cela. Olha só. Nós começamos, eu e a minha esposa e mais 2 amigos, e aí foi crescendo. Então, há uma graça de Deus, de verdade, eu sinto que é uma graça de Deus. Foi crescendo, foi para 15, para 20, para 30, aí multiplicamos um líder. Aí esse líder foi crescendo. Hoje nós temos 8 GC abaixo da... Saindo do que você abriu. Exato. Que maravilhoso, né? Nós fizemos uma foto, tem um ano essa foto, que tinha ali todas as pessoas ali que estavam na igreja, ali bem no início. Hoje nós temos em torno de 800 a 900 membros. Bastante gente. Só que há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos 500. Desses 500, uns 250 tinham passado pelo GC. Olha só. Estava ali sob a nossa supervisão. Então, assim, é uma graça de Deus. Eu vejo isso como uma graça de Deus. Até porque cuidar de pessoas, a gente brinca, né? Cuidar de pessoas dá trabalho, não é fácil. De forma superficial é fácil. Uhum. Mas de forma ali, entender a pessoa, orar com ela, buscar aconselhar, enfim, gastar tempo, é que muita gente hoje não quer. Muitos líderes, pastores e líderes, no Brasil e no mundo, não tem talvez mais esse chamado no coração, talvez morreu. Porque cuidar de gente dá trabalho. E isso que você falou é muito importante, porque eu tinha uma visão de um pastor. Pastor é alguém que cuida de ovelhas, cuida de um rebanho, né? Ao nome, né? Exato. Só que eu tinha uma visão distorcida. Eu vou te explicar o porquê. Eu imaginava, erroneamente falando, imaginava que o pastor era aquele que pregava lá isso e aquilo e fazia umas frases de efeito aqui, decorava um versículo ali, outro ali. E aí eu encontrei um pastor chamado João Romeu Morelli Neto. Ele falou assim para mim: filho, pastoreia isso aqui, ó. É conversar, é entender, é ouvir a pessoa, é você se conectar com a pessoa. A pregação, filho, é só uma porcentagem. Mas se você não tiver isso aqui, tempo de mesa, fosse filho, se você não amar as pessoas, se você começar, não, as pessoas são chatas, são esquisitas, são complicadas, e você não amar pessoas, esquece. Pastoreio não é para você. Não é para você. Porque Deus nunca investiu em coisas. Deus sempre investiu em pessoas. Em pessoas. Então, foi esse princípio de amar as pessoas e não as coisas, isso ficou embutido.
Então, a pregação hoje, ela é muito importante, o tempo Óbvio, muito importante. óbvio. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, Cuidado o cuidado é essencial. Não é, você está bem? Não, estou bem, estou bem. Todo mundo vai falar que está bem. Só que quando você conhece um amigo, no olhar dele você percebe, fala, cara, tá precisando ali. você está precisando de E um às vezes abraço. não precisa nem falar, né, de fato, né? Você chega lá, bate palma ou entra no escritório ou na casa, que seja, e fala, vim tomar um café com você. Ponto. Vim conversar com você aqui. Ponto. É isso mesmo. Eu acho que o que falta é isso. Como você falou, você teve lá um grupo, esse grupo foi multiplicando, foi crescendo, que obviamente tudo que é saudável vai crescer, indiferente da quantidade, né? Um pouco mais lento ou não, enfim, eu acho que isso aí é de cada um. Acho que nós não podemos dizer, a igreja tem 100 e ela é pequena, está errada, a igreja tem 200, ela é melhor, uma igreja de 1000 é melhor que ainda. Não, não é isso. Mas existe um crescimento saudável, eu acho que isso que é importante. Exatamente. Né? E você gastar tempo. Então, gastar tempo dá uma certa mão de obra. Até por isso que eu acredito muito nesse formato de pequenos grupos. Por quê? Porque um pastor, uma liderança, que seja 1 ou 2 ou 3 pastores naquela igreja, não consegue, não vai conseguir, humanamente impossível, cuidar das ovelhas, dar uma manutenção, orar com essas pessoas, conversar com elas, gastar um tempo, tomar um café. É difícil, é impossível. É impossível. É por isso que se levanta líderes, né? Hoje, dentro de Lagoinha, nós temos nossos pastores, o pastor Misael e a pastora Carla, temos nosso pastor Daniel também. Só que a gente entende que a gente tem vários líderes de GC. Então, se eu participo de um GC, o Fernando é o meu líder. Então, Fernando, primeiro com quem que eu vou conversar? Com o Fernando. Você tem mais contato, cara, né? Tô mal aqui, cara, você pode orar comigo? Aconteceu isso. O que você acha disso? O que você pensa? Qual que é a sua orientação? Porque ele vai ter maturidade, entendeu? Ele vai ter maturidade, entendeu? E aí o GC, o líder do GC, ele vai conseguir te aconselhar, porque aí entra na questão de não ser quantidade, porque você vai conseguir conversar ou cuidar de 12, 10, 13 pessoas ali. Verdade, tranquilamente. Aí você tem uma célula de 40, é difícil. não vou ter conexão, Não tem vou ter conexão. quantidade. Não É tem- por isso que você multiplica. Não existe compartilhamento. Não é divisão, é multiplicação. Multiplicação. Acredito muito nisso. Como que se deu então a tua chegada na Lagoinha? Porque é lógico que existem várias igrejas em Sinop, muitas igrejas em Sinop. Muitas. Como que o Senhor te levou até chegar na Lagoinha? Porque tá com 3 anos? 3 anos. 3 anos, Lagoinha. Desde o início. Chegou quando começou ali. É. E começou o quê? Numa casa? Não. Começamos no prédio. nós começamos com um GC. Lagoinha não, a gente fala que Lagoinha ela não abre não aluga um prédio, não. Ela começa com um GC. Ela começa com Uma implantação de igreja padrão é essa. Exatamente. E saudável. E saudável. E saudável. Então assim, não vamos alugar Não. Primeiro nós vamos entender. Não existia ninguém, né? Não existia ninguém. Só uma ideia. Exatamente. Começamos com o GC, aí cresceu, aí a gente fez alguns cultos na pandemia lá na CDL. E aí foi vindo algumas pessoas lá na CDL. Foi ganhando corpo. Foi crescendo, foi ganhando corpo. E nós alugamos aí depois que já não dava para ser lá na CDL por conta da quantidade, nós alugamos um espaço lá na Avenida Tarumãs, do lado do Marista. Tem uma igreja agora, se eu não falha a memória, é Monte Sião. Ficaram por lá um tempo. Ficamos por lá um ano. Cresceu também. Aí, você lembra onde era a Sara Nossa Terra? Sim, ali perto do Poço Bigatão, ali naquela região ali. Exatamente. A gente foi lá, ficamos um ano lá. Depois, a gente foi onde era a Internacional da Graça, e onde nós estamos hoje. Sim. Na Figueiras 991. E aí a estrutura já era enorme. E nós, quando a gente foi lá orar, meu Deus, é enorme isso aqui. Se eu te falar que hoje está pequeno. Eu imagino. Está pequeno. E em breve. Um outro endereço aí. Em breve. Um outro endereço aí. Em breve a gente está... E aí essa tua transição também, chegou na igreja, começou ali a liderar os pequenos grupos ali, no caso o GC de vocês lá. Exato. E para chegar nessa liderança de jovens aí, como é que se deu? Foi assim, primeiro eu cheguei na igreja, respondendo a sua pergunta, eu cheguei, né, eu nunca
eu nunca saí dos lugares onde eu estava pela porta dos fundos. Isso eu entendo que todo lugar que eu passei profissionalmente falando, né, e dentro desse contexto de igreja, eu sempre saí pela porta da frente. Então, estávamos na Jardim Botânico. Depois nós fomos para Getsemane, Pastor Carlos Mato Grosso. Carlos Mato Grosso, claro, com certeza. Ficamos ali 2 anos com ele. Depois de um tempo, nós conversamos com ele, falando com ele e com a pastora Elane na época, falando, olha, acreditamos que o nosso tempo aqui, né, o nosso ciclo se encerrou, nós agradecemos demais, queria que você orasse pela gente e tudo mais. Orou, nos abençoou. Vocês. Exatamente, entendeu? E aí, né, conversamos, nos abraçamos e tá tudo certo, tá tudo certo. Eu já conhecia o pastor Misael. Já jogava bola junto, né, na época da faculdade e tudo mais, então já conhecia ele. E aí, um convite de um amigo também, visitamos outras igrejas, né, naquele período ali da gente ficou, só que a gente sempre decidiu, né, eu e minha esposa Pamela, não, a gente não vai ficar sem igreja. Lógico. Não, importante. Isso aí é inegociável. Visitamos algumas igrejas, mas quando chegamos em Lagoinha, sabe, seu coração fala, é isso aqui. É o lugar onde que eu, é o lugar onde quer que eu esteja. Exato. Para cuidar de um povo. Exato. E aí a gente vinha de uma igreja que tinha uma baita de uma estrutura. Tinha toda uma estrutura. Chegamos lá no início, sabe? Tinha muita estrutura, som, isso, iluminação. Tudo bem básico. É aqui mesmo. É aqui que Deus quer que a gente sirva. E aí começamos. Ficamos lá um tempo, o pastor já nos conhecia, depois nos convidou para abrir um GC. E aí foi. Ficamos líderes de GC e GC multiplicando, crescendo. E aí, beleza. Estava ali servindo, servi no diaconato, fui líder do diaconato por um tempo, fiquei acho que 1 ano no diaconato, servindo ali, auxiliando e tudo mais. Fui pro diaconato, fiquei ali, minha esposa na mídia. Olha só. Minha esposa na mídia. E aí a gente rodou os departamentos, a gente chama de departamentos, para conhecer. Rodamos os departamentos, conhecemos. E em setembro do ano passado, setembro de 2024, né, teve a ordenança pastoral. E aí a gente começou a ministrar no terça-feira no culto fé, né, e ali ministrava, a gente tem 3 cultos. 9 da manhã, 17 horas e às 19h30. No domingo? No domingo. Eu ministrava no culto de domingo de manhã, estava tranquilo. E aí, nesse período, nessa transação toda, a minha esposa estava grávida. Nosso bebê nasceu agora em janeiro, a Cecília, nossa bebê. E aí, pô, tô tranquilo, na minha, tranquilo, que bebezinha pequena. Chega o pastor e falou assim, olha, eu tenho um convite para você. Um desafio aí. Você liderar os jovens aí. Eu falei, pastor, mas agora eu tô sossegado, pastor. Criança pequena, você sabe, criança pequena, aquela correria toda ali. E aí, ele falou, não, vamos encarar um desafio novo e tal, não sei o quê. Eu falei, então vamos. E nós começamos a liderar, né? Começamos a estar na frente do Legacy, né? Eu digo que Sinop é uma grande oportunidade. Existe vários e vários jovens. Já tivemos vários ministérios de jovens que fizeram a diferença nessa cidade. Com certeza. Vamos falar 180, Aliança, uma referência, entendeu? Né? E a gente está na frente do Legacy agora. Eu creio que é uma grande oportunidade para a gente, porque tem muitos jovens. Tem muita gente. Nós fizemos um trabalho de evangelização ali na Festa do Milho. Fui lá entregando água e uma oração. O quanto de jovens que estavam ali, que a gente ia fazer uma oração e tudo mais. Poxa, preciso ir para a igreja mesmo. Pô, eu sei que eu preciso ir. Encontrou alguns afastados, talvez? Encontramos. Sempre encontra, né? Encontramos, abraçamos. Amar. Amar e convidar. O que você precisa? Estou aqui, entendeu? Então, eu acho que sempre o lado do pastor, do líder, é isso. Oferecer ajuda. Oferecer ajuda. Ó, estou aqui. Quer uma oração? O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Então, a gente, com esse coração... E o pastor que foi atrás daquela que sumiu, né? Aquela ovelha que estava lá, talvez, exatamente, nesse evento. Tinha exatamente, essa ovelha, né? Exatamente. Você deixou as 99 e aí essa equipe foi atrás da outra. Tem que ir, né? Tem que ir. Não, até, eu sempre digo assim, o evangelismo, né, na minha opinião, obviamente, você faz sem pensar numa colheita para a sua própria igreja, obviamente. Não. Por quê? Porque essa pessoa talvez ela está afastada ou desviada ou desconectada, não usa
desviada, desconectada com o Senhor durante um período, e ela frequentou a Assembleia, a Batista, a Renovada, enfim, a própria Lagoinha, talvez, e outras igrejas. E quando você leva uma palavra, leva ali uma oração, talvez, né, realmente volta aquele sentimento de dizer, olha, pera lá, tem que voltar. Né? É o filho pródigo que tem que voltar para casa do pai, e o pai está sempre de braços abertos. Exatamente. E talvez não vai voltar nem para a Lagoinha, para o caso. Tá tudo certo, vai voltar para Cristo. Exatamente, isso que eu acho bacana, porque é a igreja saindo do lugar ali, daquele quadrado que chama de igreja, mas é o prédio, né? Que não tem nada santo naquele prédio, que é um prédio de construção de cimento e tijolo, e o santo somos nós. Exato. E nós vamos atrás dessas pessoas, porque é o que o Senhor faria, né? Exatamente. Aí vocês fizeram essa movimentação lá, todos os dias? Não, fizemos no sábado. No sábado. Porque como que foi? A gente tem um ministério de missões e evangelismo, liderado pela Jéssica. Missões e evangelismo. E aí a gente, né, fizemos essa ação lá. Por quê? Porque ali tem o nosso público que é jovens. E o que a gente levou? Pegamos água e um versículo bíblico. Água e um versículo bíblico. E aí a gente foi lá, distribuiu água, tudo bem, tudo mais. E aí na entrega da água, posso orar por você? O cara, puxa, eu tô aqui. Alguns tentavam se desviar, assim, né, constrangia, porque aonde a luz chega, né, as trevas querem se afastar, querem ir embora. E ali tivemos alguns abraços sinceros e verdadeiros. Teve pessoas que choraram e falaram, poxa, eu sei que eu tô errado, eu vou voltar. E é lindo você fazer isso, entendeu? Aí você não tá ali para acusar ninguém. Não, você de tá ali maneira para abraçar nenhuma, as pessoas. De maneira nenhuma. Na verdade, a gente está ali para abraçar e dizer, olha, Cristo não esqueceu de você. É verdade. Entendeu? Olha o que você está fazendo aí. Olha para si mesmo. Eu falo que nós jovens, nós estamos numa fase da vida para produzir, para chegar nos 50, 60, 70 e desfrutar. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente age e o que a gente faz nesse período da nossa vida. Tem que tomar muito cuidado. E o inimigo invisível que está por aí acusa, coloca coisas na mente, dizendo que não vale a pena, dizendo, olha, você não consegue, você não pode, olha o seu histórico. Então existe uma guerra invisível que nós lutamos no campo da oração. Uma guerra invisível que é vencida na oração. Não é pela minha habilidade, não é pela minha capacidade, pela minha oratória e pela minha retórica. Não é por isso. É através da minha oração. Através da minha oração. Então a gente foi fazer isso. Abraçar, levar um abraço, uma água e uma oração. Que maravilha. E aí foi legal demais. Uma experiência legal demais. E aí a gente tem todo sábado nosso culto. Sábado às 8 horas, né? O culto Legacy, um legado. Eu sempre falo, qual que é o legado que você vai deixar? Qual que é o legado? Não é isso que a gente faz, é isso que a gente está ali para fazer isso. Que maravilha, que bom. Bom saber dessa tua caminhada, dessa tua jornada e talvez inspirar pessoas a não desistir, a continuar e ser canais de instrumentos, como a amiga da faculdade foi na sua vida. Foi demais. Né? E hoje você é na vida de outros. Fernando, eu falo o seguinte, nunca despreze um convite. Um convite pode mudar a sua vida. Pode literalmente mudar a sua vida. Um convite pode mudar a sua vida. Faz o convite para quem está assistindo. Faz o convite para quem está assistindo legal. agora. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo agora, eu tenho um convite para você. Se você é jovem, de 18 a 100 anos de idade, eu quero te convidar a todo sábado participar com a gente do culto Legacy. Das 8 às 9h30. É o tempo de uma Netflix ali, das 8 às 9h30, 10 horas, para que você possa se envolver. Não só para o culto Legacy, mas que você se envolva nessa vida chamada igreja, que você se envolva. Tô afastado, peguei um caminho, não foi um caminho, peguei um atalho. Tô ouvindo essa mensagem, cara, preciso voltar. Volte para o lugar onde o próprio Deus tinha te chamado. Amém. Você que está na liderança, quanto tempo está na liderança? Vamos lá, novembro tem 7 meses? Olha só. 7 meses na liderança ali. Muito bem. Talvez você já ouviu, e talvez na tua caminhada você já ouviu também, talvez pela tua própria experiência, qual que é a grande dificuldade de um jovem ficar na igreja? Por que tem jovens que não conseguem ficar na igreja? O mundo talvez é mais atrativo. O que falta? É as conexões?
O que leva uma pessoa a não permanecer na igreja no teu ponto de vista? Você como está na liderança de jovens, já liderou GC, Celo, enfim, já passou talvez nesse lugar de pensar em não permanecer, mas continuou. Por que as pessoas não têm permanecido tanto? As pessoas têm uma ótima iniciativa, mas não tem uma acabativa. É terminar, não sei nem se existe essa palavra acabativa, mas é terminar um ciclo, é ter constância. Sabe, naquela empolgação, poxa, é legal, eu comecei um projeto, eu comecei algo novo, todo mundo começa. Começar não é tão difícil assim. Não. O que eu gosto de ver é a jornada, o tanto de tempo. Poxa, 2012, abri aqui a produtora e na época era para televisão, mas ao longo do tempo a gente foi mudando para o YouTube e atendendo um outro público. Então eu tenho constância. Sim. A grande dificuldade hoje do jovem é isso aqui, constância. Por quê? Porque ele começa muito bem. Sabe que o jovem é animado, o jovem ele tem força, ele tem gás. Ele começa, uau, quero pregar para as nações. Aí no outro sábado não vai nem no culto. Eu falei, cara, que isso? É a inconstância. Ele começa muito bem, ele tem um ápice. Só que vem dificuldade, vem desafios. O evangelho não é uma Disneylândia gospel. O evangelho não é uma Disneylândia gospel. Tem desafio, tem dificuldades, tem atritos. Essa que é a verdade. Mas tem Cristo. Então, ele começa muito bem. Aí acontece alguma coisa, aí ele retorna. Fulano falou alguma coisa. Fica nessa inconstância. Nessa montanha-russa. Nessa montanha-russa. Então, eu vejo que a grande dificuldade do jovem hoje é ter constância. É ter constância. Você vai ter constância quando você sabe quem você, de fato você é e para onde você vai. Entendeu? Tem dificuldade? Tem luta? Eu tenho dificuldade. Sim. Você tem dificuldade? Óbvio. Todos nós temos dificuldades. Agora, o que vai mudar é o que eu faço em meio às dificuldades, em meio às adversidades da vida. O que eu vou fazer? Qual que é o meu comportamento? Eu vou retroceder ou eu vou avançar mesmo assim? Eu vou mudar a estratégia? Eu vou me conectar com pessoas de novo? Cara, e aí, cara, me ajuda nisso. Eu sei que você já passou por isso. Cara, eu tô mal nisso aqui. Me ajuda aí. Cara, só que assim, tem que ter um coração ensinável. Se eu coloco uma máscara, na época da pandemia 2020-2021, todo mundo usava máscara. Só que até hoje existem algumas pessoas que colocam essa máscara e estão vivendo uma vida que não é dela. E aí você tem que rasgar. Eu sempre fui um cara muito sincero, muito aberto. Pastor, não tô bem, tô mal. Aconteceu isso. Mas vamos orar. Faz assim. Vai resolver, né? Vamos resolver. Então assim, tem dificuldade? Fala. Mas a gente quer manter uma aparência em vez de manter uma essência. Essa que é a verdade. Acho que tem muitos jovens também com essa questão, né? Na verdade, não só jovens, mas adultos também tem. Mas às vezes é aquela questão, né? Igual você falou, começar ali, coloca aquela capa, aquela máscara de crente, enfim, e começa ali, mas de repente, cadê a pessoa? Olha para o lado, não está mais. Eu sempre digo isso, querido, é melhor confessar tentação do que pecado. Exato. Pede ajuda, pede socorro, levanta a mão, sabe? Só se você não quiser, porque é o seguinte, querido, não tem jeito. O inimigo, ele está querendo te arrebentar. Ele está querendo te derrubar. Então você não pode dar brecha e tem que ficar esperto. E como é que você vai fazer isso? Sozinho? Até tinha uma dinâmica que dizia assim, uma ilustração, ovelha sozinha vira petisco de lobo. É verdade. Né? É verdade. Então assim, agora muita gente junto, rapaz, espera lá. Então quais são as vozes que os jovens têm ouvido? Né? Quais são as vozes? Porque com certeza lá no Legacy ou em outro culto de jovem na cidade, enfim, tem boas vozes, boas conversas, legal, uma liberação de uma palavra profética, enfim, é dentro disso. E nós precisamos nos alimentarmos constantemente. Não precisa ser, não é só um almoço que vai nos fazer fortalecer, mas são as refeições diárias, né? Fernando, você falou um ponto muito interessante. Palavras profetizadas, palavras proféticas. Eu, José Nilton, eu me agarrei numa palavra que era liberada do altar. Eu creio que o altar ele é um abençoador. O altar é para abençoar, não é para crucificar, não é para maltratar. O altar é para abençoar. Então eu sempre fui aquele cara de pegar palavras.
sei o que, profetizo isso na sua vida, um casamento, uma vida, uma família, um trabalho, que você vai avançar, que você vai vencer. Eu falei, é pra mim. Isso aqui é pra mim. Pronto. Peguei isso pra mim. Eu tô vivendo hoje palavras que foram liberadas lá em 2015, 2016. Olha só. Coisas orações que eu fiz em 2015, 2016 estão se concretizando aqui agora. O que isso quer dizer? Que Deus não esqueceu. Só que Ele sabe o tempo certo. A Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Porque existe alguns tempos que a gente não está preparado. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente fala de determinação de coisas, a gente pensa, poxa, legal, tempo determinado. Só que existe um período da nossa vida que a gente tem que esperar. E a gente não quer esperar. A gente quer andar na velocidade 1,5, a gente quer avançar, a gente quer... Só que existe um tempo de espera. Espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. É esperar. Porque as promessas que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, vai se cumprir. Desde que eu obedeça e saiba esperar. Saiba esperar o tempo certo. Então, eu creio que esse momento que nós temos aqui foi fruto de oração que eu fiz lá atrás. Eu creio que esses momentos, para que as pessoas possam ouvir tanto o meu testemunho, como o seu testemunho, aquilo que Cristo fez na minha vida, porque eu só estou aqui porque Cristo me sustentou e eu só estou aqui porque eu tenho uma história com Ele. E você também pode construir uma história com Ele. Você que está nos ouvindo pode construir uma história com Ele, pode construir um legado com Ele. Não é sozinho, é com Ele. É com Ele, para Ele, todas as coisas. Amém. Você falou questão de tempo e de fato é isso, há tempo determinado para todas as coisas. Esperei com paciência no Senhor, de fato. Essa é a grande palavra. As pessoas querem as coisas para ontem, né? Elas primeiro não querem gastar tempo com oração, elas não querem leitura, jejum, oração, elas não querem isso, né? Querido, faça isso. Leia a Bíblia, ore, jejue por algo, né? E saiba que talvez não vai acontecer no dia seguinte, tem algum tempo para acontecer, mas não desista. Tem pessoas que estão desistindo. Pessoas desistem de um casamento, pessoas desistem talvez de um trabalho, pessoas desistem porque não aconteceu no tempo que elas queriam que acontecesse. Você acabou de falar que teve um tempo aí. Você orou um tempo atrás, coisas acontecendo agora. Exato. Existe um tempo, 1 ano, 2, 3, enfim, não desista, espere com paciência. Exatamente. E esse tempo de desistir muitas vezes é porque você olha a vida da outra pessoa e acha que a vida dela está melhor do que a sua. Aí entra a comparação. E nas redes sociais hoje, poxa, olha a vida dele, olha o carro dele. Poxa, já tem 30 anos e conquistou o primeiro milhão. Pô, tenho 25, não tenho 2, 3 mil reais na conta. Calma. Existem algumas habilidades que você ainda não tem. Existem algumas coisas que você ainda não faz. Mas existe um tempo. Entendeu? Existe um tempo. E o propósito que Deus tinha para aquela pessoa pode não ser para você. Sabe, esses dias eu vi uma frase do J.B. Carvalho, do bispo J.B. Carvalho. Ele disse que o dinheiro vai ser o maior impedidor de pessoas desfrutarem o céu. Eu vou explicar, não que o dinheiro seja maldição, mas que pessoas estão usando isso de uma forma errada. O dinheiro é servo, não senhor. É verdade. Então, às vezes, você quer tanto uma coisa, será que se Deus te der tudo isso que você tem, que você quer, você vai continuar com Ele? Você vai continuar fiel? Você vai permanecer com Ele? Ou vai mudar sua cabeça, vai seu ego, não, porque agora eu sou isso, vai começar a maltratar as pessoas, vai começar a ser arrogante? Será? Então é isso que a gente tem que entender. Deus, muito obrigado pelo que eu tenho, pela minha casa, pela minha família. Sabe, liderando jovens hoje e estando nesse contexto, eu vejo que muitas vezes a gente está desfrutando a nossa vida, só que tem pessoas que estão orando para ter uma vida que a gente tem hoje. Quantas pessoas não estão orando para ter uma vida que você tem hoje? E não é inveja, mas é que estão num outro tempo da vida, estão numa outra escada. E não é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não é sobre casa grande ou pequena, carro bom ou carro usado. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Entendeu? Não é sobre isso. A Bíblia diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas. Então, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então, é um período da gente se aprofundar em Deus, sabe? É um período da gente buscar mais a Deus, é um período da gente
entrar de fato em comunhão com Deus, em projetos, em igrejas, cara, servir ao próximo. É isso que Jesus veio fazer aqui, servir ao próximo. E aí eu sempre penso e falo sobre isso, quando você decide trabalhar para o Senhor, né, no caso, dedicar a sua vida ao Senhor, o Senhor de fato trabalha, né, entre aspas, para nós, o Senhor nos abençoa. E aí, profissionalmente falando, você me falou que é corretor. Exato. Tá aí nessa batalha de vender, de tentar buscar o melhor empreendimento para alguém, para uma família, enfim, para um investidor. E também é um lugar que você servindo ao Senhor, o Senhor vai abençoar você numa boa venda, numa boa negociação e com certeza você vai buscar para o seu cliente uma boa negociação. Com certeza. Com certeza você vai orar para aquela pessoa, aquele homem, aquela casa, aquela família, enfim, aquilo que você for vender. Como tem sido esses dias aí dessa profissão que está muito concorrida em Sinop, diga-se de passagem. Eu falo que corretor, se você passar na rua ali e balançar uma árvore, cai uns dois. Cai uns dois. Né? Nós temos um grande número de corretores em Sinop. Eu estou na corretagem desde 2014. Olha só, bastante tempo. Desde 2014. Então, a gente já viveu, já ganhamos, né? Ver o ápice ali do ano e ganhar bem. Só que também teve um outro ano também, a gente também. Porque assim, o corretor ele não tem salário. Ele não tem salário. Comissão. É comissão. Vendeu tem, não vendeu não tem. Então, você tá rico? Tá bom. Tá rico? Tá bom. Então assim, são períodos. Mas o que eu sempre falo? Quando você vai comprar um imóvel, que é o ticket mais caro da prateleira, né? Você não é que você vai comprar um tênis de R$500. Você vai comprar o seu sonho, da sua casa, do seu terreno. Eu sempre falo o seguinte, você tem que comprar com alguém que você sinta confiança. Confiança e credibilidade. Confiança e credibilidade. Então, com quem que eu vou comprar esse terreno? Quem que é essa pessoa que está me vendendo? Qual que é a empresa que está por trás disso? Vai fazer uma boa negociação para mim? Vai fazer uma boa negociação, vai ser honesto comigo. Então, assim, Sinop ele tem muitos corretores. Mas eu sempre falo, cara, você tem que procurar um corretor, né, que você sinta confiança nele. Sim. E capacidade de realizar uma negociação. Confiança e capacidade tem que andar junto. Sim. Então, se você tem confiança, se você tem uma capacidade de fazer essa negociação, de realizar, você vai tranquilo. E eu tenho um costume agora de orar antes das visitas, sabe? Orar para ver se realmente é a casa que o cliente quer, se realmente vai atender a necessidade dele. Porque assim, é um sonho. Você vender uma casa de 800, de 1 milhão, de 500, que seja de 300 mil, é o sonho da pessoa. Às vezes é aquele investimento que ela fez durante anos, né? Exatamente. Tem pessoas que compram para investimento, tem até um valor lá sobrando, mas tem outros que não. É o dinheiro da vida deles. É o dinheiro. Então assim, é com muito amor e com muito zelo, porque você vai mexer ali na estrutura da família. No sonho da família ter a casa própria, aí você vai lá e apresenta. E é legal apresentar casas porque você leva o marido, né, e a esposa. E aí você vai conversando, olha que área gourmet aqui para o homem, olha o tamanho do quarto aqui, olha esse quintal para as crianças. E aí você vai apresentando e a cliente fala assim, José... Vão sonhando junto. Vão sonhando junto. José, não é essa casa ainda. Aí eles vão me dando algumas informações, eu falo, ó, eu tenho a casa ideal para você. Aí a gente vai no outro bairro. Quando ela entra naquela casa, eu falo assim, essa daqui, vamos ver detalhes agora de negociação. Aí a gente senta com o proprietário, explica a situação, aprova o financiamento, corre atrás. Aqui em Sinop tem muito plano safra, muito plano safra. Te dou X de entrada, tanto em março e outro em dezembro. Beleza, então assina aqui. E aí a gente faz a negociação. Faz a negociação. E dá tudo certo, graças a Deus. Maravilhoso. Bom ver isso, né? Essa felicidade. Você tem aí duas possibilidades. Na igreja você vê essas alegrias e choros, obviamente, que na igreja sempre temos momentos bons e ruins na vida, mas momentos bons, automaticamente lá. E orar com as pessoas e abençoar pessoas ali na parte ministerial, ali com os jovens e enfim, e a igreja como um todo. E na tua profissão também, que se conectando com pessoas, abraçando essas pessoas, entregando ali um produto, que é uma casa, ou seja, um imóvel ou um terreno, enfim, para que elas possam construir uma família naquele lugar, né? Exatamente. Construir a sua vida naquele lugar. Exatamente. É um sonho, né? Eu vendo sonhos. Eu vendo o sonho da casa própria. Porque, na verdade, a maioria das pessoas querem ter a casa própria, não querem morar de aluguel. E a hora que Sinop, o aluguel tá... Para você, investidor, é hora de comprar. O aluguel lá em cima, cara. O aluguel lá em cima. O aluguel aqui, Sinop é diferente. Eu vejo as pessoas, tem crise. Cara, Sinop é diferente. Em meio à pandemia,
gente continuou vendendo. 2020 e 2021 foram os períodos que a gente mais vendeu. 20 e 21. Dá para explicar? Não dá. Não dá para explicar. Não dá para explicar. É fora da curva de fato. Não dá para explicar. É uma cidade que... E Sinop está crescendo demais. Sinop cresce 11% anualmente. Sinop, pum, dá um boom assim, ó, de um ano para o outro. Se você ficar 6 meses sem ir num bairro, vou dar um exemplo. 6 meses sem ir lá no Florença, perto da igreja, lá você vai. Fica 6 meses sem ir lá, você fala, um instante de construção aqui. Aí você vem aqui no Gramado, você vem ali no outro bairro, ali, você fala, nossa, mas tá grande demais. É os parentes que vêm uma vez por ano, outra Sinop em um ano. Exato. Um prédio que não existia, de repente 10 andares. Exatamente. E Sinop agora está no vertical, né? Está no vertical bastante. Sinop está no vertical bastante. Para quem precisa comprar uma casa, um terreno, enfim, como é que faz? Você pode entrar em contato comigo através do meu celular ou do meu Instagram. Tá lá, @José Newton Corretor. Você vai me encontrar no Instagram, lá tem o meu WhatsApp, tem o meu contato. Só me chama lá, mandar uma mensagem que vai ser um prazer atender Vai fazer vocês. um bom negócio. Com certeza, com certeza. A gente vai bater um bate-papo, a gente vai entender qual que é a sua necessidade para que a gente possa te atender da melhor forma possível. Maravilha. Meu irmão, queria te agradecer pelo papo. Que isso, obrigado. Tá? O convidado aqui, ele tem um desafio que não é tão grande assim, mas é liberar uma oração. Então, eu queria que você pudesse, para quem está assistindo pelo YouTube ou pela Super Sinop 7.1, tem muitas pessoas nos assistindo, me encontro na rua algumas pessoas dizem, olha, o programa está muito legal, as entrevistas, os testemunhos, o bate-papo está muito legal e eu acredito que essa oração também tem alcançado pessoas. Eu sempre conto que minha mãe foi alvo de uma oração aqui do programa, com a pastora Márcia, estava com uma enfermidade, uma dor na nuca, ela foi curada na hora da oração. Glória a Deus. Então, existem muitos testemunhos aí, eu acredito que há poder na oração e eu gostaria que você fizesse isso agora, liberasse uma oração para quem está assistindo, Amém. Jovens, adultos, famílias, enfim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós abençoamos essa cidade de Sinop, essa cidade próspera, essa cidade rica, que não será apenas conhecida como um celeiro financeiro, mas será também conhecida como homens e mulheres posicionados em Cristo. Homens e mulheres apaixonados por Ti. Deus, no nome de Jesus, levanta pessoas, levanta, ó Deus, homens e mulheres capazes de fazer a Tua obra, que o Senhor possa capacitar, que o Senhor possa preencher cada um com o Teu amor, no nome de Jesus. Se há alguém aqui entre nós que tem alguma enfermidade, alguma dor, algum câncer, algum trauma psicológico, dor, que seja curado, não na minha autoridade, mas na autoridade que existe no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essa cidade, nós abençoamos essa casa, nós abençoamos, ó Deus, este lar e nós abençoamos essa pessoa que está nos ouvindo agora, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Irmão, obrigado. Deus abençoe, tá? Sua casa, sua família. Amém. Que você continue firme e forte aí na obra do Senhor, sabendo Amém. que no Senhor não é vão o nosso trabalho. Amém, amém. Amém? Pra cima. Pessoal, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.